Graça e paz, igreja do Senhor, amém? Eita, que a voz pareceu com a voz da irmã Neide. Graça e paz, igreja. Irmãos, você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite? Amém? Igreja do Senhor, abra o seu coração, abra a sua mente, prepara a sua mente para ouvir o que Deus tem para você nessa noite, amém? Eu creio que Ele tem coisa grande, está fazendo coisas grandes no nosso meio, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo João. Evangelho, nosso irmão João, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 31 ao 36. Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, o discípulo amado, o discípulo do amor. Por que discípulo do amor? Porque João, na sua carta, na verdade são 3 cartas, né? 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João, Apocalipse e o Evangelho. Então ele escreveu 5, né? João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Vamos ler então a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vos permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém? Essas são as palavras de Jesus, falando ali para os judeus, né? Se você observar, nesse capítulo 8, Jesus vem ali trazendo ensinamentos e falando da missão, né? E a autoridade dele. Ele vem falando nesse capítulo 8 sobre a missão dele na terra e sobre a autoridade que ele tinha. Ele vinha falando aquilo ali para os judeus. Ele vinha ensinando ali para os judeus sobre essas questões, sobre essas coisas. Queridos, e culto de libertação. Aí nós paramos, pensamos, né? Libertação. A maior libertação, queridos, nós já recebemos do nosso Deus. Um dia, né? Nós éramos escravos do pecado. Jesus veio, Deus o enviou para que ele fizesse essa obra magnífica na vida do ser humano, que é nos libertar da condenação eterna, é nos libertar do inferno e nos libertar também do domínio do pecado. Olha que grandiosa obra. Nos libertar, se você parar para pensar o que é isso, condenação eterna. Pouco se fala sobre condenação eterna. Nós falamos muito sobre salvação eterna. Glória a Deus por isso. Mas existe 2 caminhos. E que bom que você, eu, a igreja do Senhor, escolheu o melhor caminho, a melhor decisão, que é andar pelo caminho da salvação em Cristo Jesus. Mas existe também a condenação eterna.
Mas Jesus já fez esse sacrifício na cruz. Para isso ele veio ao mundo, para isso ele morreu na cruz, ele ressuscitou. E nós podemos dizer que nós somos salvos em Cristo Jesus. Amém? E cada dia damos um passo para a nossa salvação eterna. Amém? Então, queridos, essa grande bênção, essa grande vitória, essa grande conquista, a maior, eu não vou falar uma das maiores, porque na verdade é a maior. Nós já somos beneficiados. Amém? Receba isso no seu coração. Não deixa vir na sua mente, no seu entendimento, nenhuma acusação de vozes estranhas que não te conhece. Que não conhece, não serve ao Deus que você serve. Mas dê ouvido à voz do bom pastor, que conhece a sua ovelha, que deu a vida pela sua ovelha. Ele está aqui. Amém? Não aceite nenhuma condenação sobre a sua vida. Queridos, e quando nós pensamos nessa questão da libertação, né, a gente pode pensar e se perguntar, então eu não preciso de libertação? Sim, nós precisamos de libertação todos os dias, porque todos os dias, infelizmente, nós pecamos. Mas eu quero trazer algo nessa noite para você, que é uma grande verdade que Deus vem trazendo aqui para esse povo que estava ouvindo ele, né, esses judeus. E Deus deixa bem claro, Jesus deixa bem claro que se nós permanecermos, se nós conhecermos, se nós nos afastarmos do pecado, nós nos tornamos filho dele, não mais escravo, conforme nós lemos no texto, mas filhos. Então essa condenação eterna, ela não existe mais. Mas infelizmente o pecado, ele fica ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando uma situação para lançar as suas setas. Ele quis ser igual a Deus, não conseguiu. Ele quis destruir o Filho de Deus, Jesus Cristo, não conseguiu. Ele quer destruir a humanidade. Ele quer destruir os filhos de Deus. Mas tem uma grande novidade para nós. Ele também não vai conseguir. Ele não vai conseguir, porque nós estamos debaixo da proteção de Deus, da proteção daquele que nos livrou da condenação eterna e também do domínio do pecado. Então o pecado, ele não domina mais a sua mente, ele não domina mais você, ele não domina a sua mente. Entenda bem isso, saia com essas verdades no seu coração. O pecado, ele não domina mais a sua mente, ele não domina mais os seus sentimentos e ele não domina mais o seu comportamento. Amém, igreja? Ele não domina mais. Ele quer? Quer. Ele consegue? Não. Em nome de Jesus, não. Porque os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos, eles estão alinhados à palavra de Deus. Amém? Alinhe os seus pensamentos, alinhe os seus sentimentos, alinhe o seu comportamento à palavra de Deus. Esse é o grande segredo de uma igreja saudável. Esse é o grande segredo dos verdadeiros discípulos do Senhor. É alinhar a vida dele. Para quem é tricotômico, né? Corpo, alma e espírito. Para quem é dicotômico, corpo e alma. Alinhar a palavra de Deus. Alinhar a vontade de Deus. Amém? Não tem segredos, queridos. Não tem segredo. O impossível foi feito. Jesus morreu para nos salvar. Já foi feito. Agora é alinhar a sua vida à palavra do Senhor. Deixa eu trazer algo para a igreja do Senhor que Deus colocou no meu coração.
Muitos das nossas mazelas, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos traumas, da nossa ansiedade, da depressão, muitas dessas mazelas, queridos, eu vou ser sincera com você, porque eu preciso falar sobre isso, está inteiramente ligada ao pecado. Muitas dessas questões de dores, sofrimento, angústia, está ligado a pecados. Ah, mas eu não roubo. Ah, mas eu não mato. Ah, mas eu não estou prostituindo. Queridos, são pequenos comportamentos, pequenos sentimentos, pequenos pensamentos que nos compromete diante de Deus, que compromete a nossa comunhão diante de Deus. E Deus não é ruim de trazer essas questões para fazer a gente pensar. Não, muito pelo contrário. É necessário a gente passar por essas situações para a gente entender que é necessário um pensamento diferente, um sentimento diferente e um comportamento diferente. A igreja do Senhor está entendendo? Amém? Então vamos agora para o texto, né? Observar o versículo 1 aí. O primeiro versículo que nós lemos, que foi o 31. Versículo 31 diz assim. Eu tentando aqui não usar o óculos, né? Então bota, tira, vou ver se eu consigo. Versículo 31 diz assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha só, Jesus vinha ali falando com aquele povo, né, falando da sua missão, da sua autoridade, e ali tinha uns judeus, não todos, né, mas muitos ali entenderam os ensinamentos de Jesus, aceitaram, e Jesus diz para eles: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, quem é a palavra? Jesus. Se vocês permanecerem em mim, verdadeiramente são meus discípulos. E aí, querida, essa questão do permanecer, se a gente parar para observar, tem muito a ver com obedecer também. E aí eu procurei trazer o significado da palavra permanecer. E eu quero que você observe cada palavra que eu vou ler. Permanecer. Permanecer. O verbo é conjugado num tempo em que a permanência é consumada em sua totalidade de forma contínua. Então, essa permanência, essa obediência, ela é contínua. Ela tem uma continuidade. Até quando? Até a eternidade, até Jesus voltar. A igreja do Senhor, ela tem que permanecer. Ela tem que continuar. E aí tem mais conceito, tá? Mas eu quero já lançar essa daqui para nós pensarmos. E aí, por que muitos não têm permanecido? Essa é para você. Essa é para mim. Muitos não têm permanecido. Mas eu e você, nós temos permanecido e vamos continuar permanecendo, amém? Porque essas falas de Jesus, né, não era só para os judeus, é para nós hoje. Se nós observarmos a Bíblia, ela vem o tempo todo nos orientando a permanecer, amém? Vamos continuar aqui no conceito de permanecer. Então, essa palavra permanecer, na palavra grega, no grego, significa meineté. Significa permanecer, ficar em referência a um lugar, permanecer ou residir, esperar, não partir, continuar a estar presente, ser sustentado, mantido continuamente.
continuar a ser, não perecer, durar, aturar, viver em estado ou condição permanente, ou posicionamento firme e fixo em relação a algo. Resumindo, permaneça. Amém? Permaneça firme. Permaneça fixo. Em quê? Em Jesus. Na presença de Jesus. Nas palavras, nos ensinamentos de Jesus. Igreja, Deus está nos chamando nessa noite para nós permanecer nele. Quer ser liberto, quer ser protegido, quer ser guardado, quer ter uma mente mudada, quer ter um sentimento mudado, quer ter um comportamento transformado, permaneça na pessoa de Jesus. Permaneça nos ensinamentos de Jesus. Amém? A ordem é: permaneça aos pés do Mestre, ouvindo-o, obedecendo. Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 33 diz: responderam-lhes: somos descendência de Abraão. Voltamos para o 2, né? Pulei o 32, vamos voltar para o versículo 32. O 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queridos, quem é a verdade? Jesus. A palavra do Senhor diz em João capítulo 14, né? Que Ele é a verdade e a vida. Que só é possível ir ao Pai por meio dEle. Dele quem? Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Jesus tem o poder de nos libertar dia após dia. Por isso, a necessidade, a importância de permanecer nele. E que privilégio! E outra palavra que me chama a atenção nesse versículo 32 é conhecereis, né? De conhecer. Nós temos que conhecer cada vez mais da pessoa de Jesus. Olha aqui, isso é sério. Parece simples, mas é sério. Cada vez mais nós devemos conhecer mais da pessoa de Jesus. Será que nós estamos conhecendo o suficiente? O suficiente, sim, né? Na medida que Deus quer se revelar para nós. Será que nós estamos conhecendo? Eu confesso para a igreja que não, que eu quero mais. Eu quero conhecer mais de Jesus. Sabe para quê? Para Ele se revelar mais a mim. Porque sem Ele eu não tenho vida. Sem Ele é impossível prosseguir. É impossível permanecer. É impossível ter pensamentos, sentimentos e comportamento mudado. Então é necessário nós conhecermos mais de Jesus. E como que nós conhecemos mais de Jesus? Lendo a sua palavra, orando, refletindo sobre os seus ensinamentos, pensando sobre o nosso propósito de vida, o porquê nós fomos enviados para essa terra. Assim como Jesus teve um propósito de vir, querida igreja do Senhor, você também tem um propósito de ter vindo. Você não veio por um acaso. Existe um propósito da sua existência na terra, amém? Deus não errou quando Ele deu para você fôlego de vida. Existe um propósito. E é por isso que nós devemos conhecer mais de Jesus. Mais da pessoa de Jesus. E esse conhecimento, queridos, não é questões teóricas, não. Muito pelo contrário. Essa questão é uma questão prática. É uma questão de praticar os ensinamentos de Jesus. Não basta somente conhecer.
Nós temos que praticar. E esse conhecer aqui a verdade, e a verdade vos libertará, é um conhecimento de prática. Igreja do Senhor, temos nós práticas como um discípulo de Jesus? Pense sobre isso, que eu aqui também vou estar pensando sobre essa questão. Então, Jesus, ele é a verdade e a vida. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade. E os judeus ali, eles não entenderam muito bem de que Jesus estava falando. E nós temos entendido? Nós temos entendido os ensinamentos de Jesus? Temos. Se temos, por meio das nossas práticas, que vai ser possível ser notado, ser possível ser visto. Se nós temos aprendido, entendido os ensinamentos de Jesus. Amém? Versículo 33 diz assim: responderam-lhe: somos descendência de Abraão, os judeus falando, e jamais fomos escravos de alguém. Como diz isto, seres livres? Os judeus perguntando para Jesus, né? Ou seja, eles tinham um orgulho, né? Era um orgulho ser da descendência de Abraão, né? Porque lá em Gênesis 17, Deus fez uma aliança com Abraão, né? 17:7. Fez uma aliança com Abraão. Então eles apegavam àquela aliança e eles falam para Jesus: olha, nós somos da descendência de Abraão. Ou seja, nós não somos escravos, né? Nós somos a descendência de Abraão. Eles tinham orgulho disso. Só que o que acontece? Eles diziam, como se dissesse assim: olha, nós temos um Senhor, né? Nós não somos escravos, nós temos um Senhor. Porque quando Jesus traz essa questão do escravo aqui, eles entenderam que esse escravo seria um escravo que prestasse serviço ali para os seus senhores. Só que logo num outro versículo nós vamos entender, vamos ler do que Jesus estava falando. Só que os judeus ali falaram: não, nós somos livres. Nós não precisamos dessa libertação, de ser libertos. Nós somos livres, não somos escravos. O nosso Senhor foi Abraão. Nós não prestamos serviços braçais para ninguém. Nós podemos ir a hora que quiser. Nós temos um dono. Então nós não precisamos, não somos escravos. Eles não entenderam de que Jesus estava falando. Então Jesus vem explicando sobre essa questão para eles. No versículo 34, Jesus replicou-lhes: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então era sobre isso que Jesus estava falando. A escravidão que aquele povo estava vivendo era uma escravidão do pecado. O pecado dominava aquele povo. E Jesus vem trazer esses ensinamentos para eles. Permaneçam em mim. Me conheçam, conheçam mais de mim. E vocês serão livres. E eles não estavam entendendo que liberdade era essa. E Jesus explica: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Queridos, a nossa condição quanto servos de discípulos não é mais escravo do pecado. Olha que coisa magnífica. A nossa condição quanto servos, quantos discípulos de Jesus, não é mais uma condição de dominados pelo pecado. Não somos mais dominados pelo pecado. Nós pecamos? Pecamos. Mas o pecado, ele é um acidente na nossa jornada. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Já estamos livres. Já podemos tomar essa decisão de não aceitar mais esse domínio sobre nós. Porque ele não existe.
Muitas vezes, Ele quer fazer morada na nossa mente, mas nós, servos do Senhor, discípulos do Senhor, nós temos esse conhecimento, nós temos esse entendimento, que isso não é verdade, é mentira. Vocês sabiam que existe uma pesquisa, e mais de 70% dos pensamentos que vêm à nossa mente, eles são mentirosos, eles são fakes? Mas a palavra do Senhor já traz essa verdade para nós. Que o que domina a nossa mente, o que comanda a nossa mente, o que tem o poder na nossa mente, é a palavra de Deus. Então pense sobre isso, faça uma autoanálise, né? O que eu tenho pensado, é verdade ou é mentira? Isso aí deveria ser fácil para nós identificarmos. Mas, infelizmente, muitas vezes, essas mazelas, esses maus pensamentos, esses maus sentimentos, maus comportamentos, nos consomem tanto que nós ficamos cegos para a palavra de Deus. Nós ficamos cegos. Parece que não ouvimos a voz de Deus falando conosco. Filhos, eu já libertei vocês desse domínio do pecado. Todos esses pensamentos maus, todos esses sentimentos maus, todos esses comportamentos não faz parte das minhas verdades. Vocês estão entendendo, igreja? Como Deus, Ele limpa a nossa alma. Ele limpa o nosso interior. Que você nessa noite possa sair daqui limpo pela palavra do Senhor. Permanecendo nele, conhecendo mais dele. Tendo a certeza que o pecado, ele não domina mais você. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então sinta-se livre. Sinta-se livre. Permaneça na presença do Senhor. Né? Muitas vezes o pecado, ele quer nos acorrentar. Ele quer nos oprimir. Ele quer nos lançar em prisões. Queridos, prisões que não existem. Como assim não existe? Nós acabamos de ler o texto. Jesus trouxe essa liberdade para nós. Jesus trouxe essa libertação para nós. Não tem mais correntes, não tem mais cadeias, não tem mais falas do inimigo das nossas almas que venha nos dominar, que venha nos tirar do caminho, tirar do prumo. Que falas que estão tirando você do prumo, do caminho? Que falas são essas? A quem você tem dado ouvido? Permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Jesus. Conheça mais dele. Beba mais dessa fonte de água viva. Amém? É possível combater esse domínio do pecado. Eu não vou falar domínio, né? Eu vou falar essas setas malignas. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Quando eu estou falando de pensamento, sentimento e comportamento, eu estou falando de questões humanas. Então, queridos, nem tudo é seta. Nem tudo é obra do diabo. Nem tudo. Tem coisas que somos nós que temos que resolver. Com posturas diferentes. Com pensamentos diferentes, com sentimentos diferentes, com comportamentos diferentes. É nós, somos nós. Amém? Você tem uma bomba atômica dentro de você, chama-se Espírito Santo de Deus. É Espírito Santo da verdade. É Ele que conduz você. É Ele que conduz a sua mente. É Ele que conduz os seus sentimentos. É Ele que deve conduzir os seus comportamentos, amém? Temos nós valorizado esse bem precioso que é o Espírito Santo na nossa vida? Nossa, quando nós olhamos para isso tudo, a gente para e pensa, né? Eu pensei aqui, acabei de pensar. Meu Deus, como eu sou falha. Tem essa fonte que jorra dentro de nós, o Espírito Santo da verdade. Quantas vezes nós consultamos Ele?
Quantas vezes nós percebemos, entendemos que Ele está em nós? Você já parou para pensar? Que Ele faz parte da sua vida, Ele é uma essência em você, Ele não deixa você só em momento nenhum. Mas em muitos momentos nós pensamos que estamos só. E não prestamos toda a honra, toda a reverência ao Espírito Santo de Deus. Queridos, se dobre a Ele, se curve a Ele, busque nele dias melhores para a sua vida. Eu não sei como você tem passado esses últimos dias, né? Medo, dor, angústia, culpa, não sei. Não sei, queridos, mas de uma coisa eu posso falar para você. Viva as maravilhas de Deus por meio do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Você adquiriu na pessoa de Jesus esse direito. O que está impedindo você de viver as maravilhas de Deus? O que está impedindo você? Pense sobre isso. Nós somos pecadores, sim, né? Infelizmente pecamos, mas o pecado ele tem que ser um acidente em nossa vida. Nós não pecamos, nós não devemos planejar pecar, né? Não devemos. Somos pecadores, confesso. Nós pecamos e confessamos. E pela misericórdia de Deus, Ele nos perdoa, amém? E nós somos pecadores, nós já sabemos, né? Porque tem a mente adâmica que está perturbando dia e noite em nós. Mente adâmica. Mas ela não ganha vida. Em nós, o que ganha vida é a mente de Cristo. Porque Cristo veio para tirar toda a mente adâmica de nós. E ficar a mente dele em nós. Amém? Você está entendendo? Amém? É a mente de Cristo que tem que ser luz em nós, não a mente adâmica. E aí nós devemos fazer essa autoanálise, queridos. Será que nós temos alimentado, né, dado importância, praticando, usando dessa mente adâmica ou da mente de Cristo? A mente adâmica, ela está totalmente voltada para o pecado. Mas Cristo veio restaurar tudo isso em mim e em você. É a mente dele que permanece em nós. Amém? Queridos, o versículo 35 diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aqui é Jesus falando com aquele povo. Aqui é Jesus, usou João, né? Inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo para nós, e são palavras de Jesus para nós. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Você não é escravo, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Você é discípulo do Senhor Jesus. Permaneça nele. Conheça mais dele. Não deixe o pecado ser lançado sobre a sua vida. Não. Em nome de Jesus, clame a Jesus. Clame ao Espírito Santo. E ele te livra de toda seta maligna. Amém? E fique atento aos seus pensamentos, ao seu comportamento, aos seus sentimentos. Nós temos que vigiar, não é? Nós temos que vigiar. Daqui a pouco nós vamos para o monte. Nós não, hoje eu não posso, mas na próxima eu vou, em nome de Jesus. Daqui a pouco a igreja do Senhor vai para o monte orar. Queridos, e esse momento agora é de nós ouvirmos a palavra do Senhor, entender os seus ensinamentos, que é permanecer nele, conhecer mais dele, e nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar a igreja do Senhor. Ore mesmo, temos que orar dia e noite sem cessar, mas nós também devemos vigiar, amém? Que setas
tem chegado na sua vida e você tem deixado ela atingir você. Ah, eu tenho esse poder de não deixar ela me atingir? Tem, irmãos. Em nome de Jesus tem. Jesus já deu essa autoridade para o seu povo. Você não é mais escravo, você é filho. E como que eu faço isso? Orando, jejuando, vigiando. Muitas vezes calando. Vocês sabiam que existe o jejum do silêncio? Existe o jejum do silêncio. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Deus é bom. E a sua eternidade dura para sempre. Então você não é mais escravo, você é filho. O filho, ele permanece na casa para sempre. O filho, ele desfruta das maravilhas de Deus. E além dessa questão de permanecer, achei interessante que ele diz, não mais escravo, mas agora filhos. E aí me chamou a atenção, porque ser filho é ter uma identidade. Queridos, e é espantoso que muitas vezes você vê situações no meio cristão que o povo não sabe qual é a sua identidade, não sabe quem você é, não sabe a sua origem. Aí eu já estou falando da origem de Cristo mesmo. Não sabe o seu destino, não sabe o seu propósito. Espante-se, mas tem pessoas que é assim. Ah, eu não sei para que eu vim esse mundo, eu não sei como que eu vim, eu não sei para onde que eu vou, eu não sei como tudo vai terminar. Queridos, a palavra do Senhor é bem clara. Nós somos filhos. Um dia nós fomos criaturas. Hoje nós somos filhos. Não somos criatura, não somos escravos, somos filhos. Deus nos criou. Deus colocou fôlego em nós. Amém? E Deus tem um propósito na sua vida. Existe um propósito. Você não está à toa nessa terra. Existe um propósito. Ah, mas eu não consegui entender ainda. Busque em Deus. Busque em Deus, na sua palavra. Permaneça nele. Conheça mais dele, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer essa verdade do seu propósito ao seu coração. Amém? Queridos, quem revela todas as coisas está em você, é o Espírito Santo de Deus. Quem impede toda seta maligna de atingir você é o Espírito Santo de Deus. Na pessoa de Jesus, enviada por Deus, pelo Pai. Quem impede você de passar por medos, angústia, tristeza profunda, mágoa. Eu não estou aqui colocando na sua totalidade, mas na maioria dos casos, queridos, são consequências de atitudes nossas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele tem o poder e ele tem o prazer de ajudar você a entender tudo isso, a tratar tudo isso, a curar tudo isso. Amém? Glória a Deus, aleluias. Tem um livro que eu acho bem interessante, né? Porque aqui trouxe a questão da identidade, né? E muitos não sabem seu propósito, né? Essas questões todas. Tem um autor que ele é o Viktor Frankl. Ele não é um herege, tá? Eu estou indicando aqui porque ele não é um herege. Viktor Frankl, ele trata da questão da logoterapia, né? Ele traz essa questão da logoterapia, que é o sentido da vida. Então, se você muitas vezes está querendo entender muitas questões que você não conseguiu ainda, primeiro vá na palavra do Senhor, permaneça em Jesus, conheça mais de Jesus, leia a sua palavra, ore, vigie, jejue, né? Leia bastante a Bíblia. Quer ler algum livro, né, para estar ali trazendo algumas questões suas, questionamentos seus? Eu acho esse livro bem interessante, tá? Viktor Frankl, ele é australiano, ele não é herege, tá? Eu gosto muito de ler ele, achei bem interessante a forma como ele traz essa questão do destino, né?
do ser humano. Ele traz muito essa questão da eternidade em Deus, tá bom? Vamos então para o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, a pergunta que eu faço nessa noite: o Filho já libertou você? Você crê que Jesus é seu Senhor e seu Salvador? Então, Cristo já libertou você, amém? Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre. Você é livre. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Não tem, queridos. Nós temos condição, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, de combater toda a investida do inimigo sobre as nossas vidas. Não é o pastor somente, não é a missionária, o missionário somente. Não, queridos, é você. É você que tem o Espírito Santo de Deus. Essa arma, esse poder, Deus deu para você. Ore ao Senhor, clame ao Senhor. O que está angustiando você? O que tem tirado a sua paz? O que tem levado você muitas vezes às lágrimas? O que tem levado você muitas vezes ao desespero? Hoje é noite de libertação. E Deus quer fazer, está fazendo. Porque eu creio que eu estou recebendo, amém? Essa grande libertação na sua vida. Desses pensamentos maus, desses sentimentos maus, desses comportamentos maus. E aí nós poderemos, nos sentir, dizer e sermos vistos como verdadeiros discípulos de Deus. Amém? Não foi isso que Jesus falou para os judeus? Se permanecerdes em mim, verdadeiramente serão meus discípulos? Queridos, é uma missão nossa. É uma missão nossa ter comportamento, ter pensamentos, ter sentimentos de verdadeiros discípulos do Senhor. Amém? Nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra. Amém? Então você é livre, você é abençoado, não há mais nenhuma condenação em sua vida. Amém? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então não há culpa, não há medo, não há angústia, não há maldição que possa aprisionar você. Olha, isso é muito lindo. Se a gente tomasse posse, da forma que a Bíblia nos fala, da forma que Jesus nos ensina, Jesus chamando ali a atenção dos judeus, para os ensinamentos dele, para ver se os judeus estavam entendendo. Estamos nós entendendo, o que Jesus tem falado para nós? Estamos nós entendendo que nós somos livres? Estamos nós entendendo que a condenação eterna, esse preço já foi pago por Jesus? Estamos nós entendendo que Ele já nos libertou, da prisão, da opressão maligna do pecado? Que não há mais domínio do pecado na nossa vida? Estamos nós entendendo sobre tudo isso? É necessário a gente entender os ensinamentos de Jesus. E esse entender significa praticar. Amém? Você é livre, permaneça em Jesus. Você é livre. Queridos, que essa verdade que nós ouvimos hoje da parte do Senhor, que inspirou João para trazer para nossas vidas, que ela fique na sua mente. Que ele fala ali para os judeus e ele fala para nós nessa noite, que nós devemos permanecer em Jesus, permanecer nele, e seremos verdadeiramente discípulos dele. Você é discípulo do Senhor? Eu sou discípula do Senhor. Em nome de Jesus, a minha alegria, o meu prazer é ter essa convicção
que eu sou discípula do Senhor. E João sabia muito bem o que era isso. Ser discípulo do Senhor, permanecer em Jesus, conhecer de Jesus. Porque depois que Jesus faz esse convite para João, esse João é o João, irmão de Tiago, tá, queridos? Depois que Jesus faz, um dos apóstolos, né, dos 12. Depois que Jesus faz esse convite para João e Tiago, a gente vê João o tempo todo com Jesus. João perguntava muitas coisas para Jesus, né? Ele queria saber muitas coisas. Ele era curioso para saber o que Jesus pensava, o que Jesus falava. Ele estava ali sempre com Jesus. Então ele entende o que é permanecer em Jesus. Ele entende o que é querer conhecer mais de Jesus. João estava ali quando Lázaro, né, ressuscitou, ou seja, ele estava com Jesus. Em muitos momentos, eu não vou citar aqui, né, todos, não vou lembrar, e não é necessário citar, mas depois vocês vão lá e estude mais um pouco sobre João. E ele estava ali quando Lázaro foi ressuscitado, né, estava com Jesus. Ele estava na crucificação de Jesus. Ele estava na ressurreição de Jesus. Ele colocou a cabeça sobre o peito de Jesus. Então João sabe muito bem o que é permanecer com Jesus, o que é conhecer mais de Jesus. E Jesus, queridos, ele tem toda essa autoridade. E a Bíblia nos diz que ele tem prazer de dar essa autoridade para nós, filhos dele, discípulo dele. Você não é escravo, você é filho. O escravo, ele pode a qualquer momento ser vendido, sair da casa, mas o filho não. O filho permanece para sempre. E sabe esse para sempre? Vai além desse mundo que está adoecido, dessa humanidade que está adoecida. Esse, ele permanece para sempre, se refere à eternidade. O filho, você que é filho, você é filho, não mais escravo. Tem uma eternidade aguardando você. Tem uma morada eterna aguardando você. Se por alguns momentos, né, desânimo, tristeza, angústia, assola a sua alma, não se entregue ao desespero. Jesus é a solução. Amém? Vamos levantar, vamos ficar em pé? Hoje é culto de libertação. E eu creio que Deus fez coisas lindas nesse lugar. Amém? Eu creio, queridos, que eu recebi do Senhor. Porque todos os dias eu preciso, você precisa dele. Todos os dias nós precisamos, né, permanecer nele. Muitos não estão conseguindo permanecer. Mas eu glorifico a Deus pela sua vida, porque você está aqui, você está permanecendo em Jesus. Amém? Permaneça em Jesus. Permaneça. Você quer bênçãos do céu, bênçãos do alto? Muitas mazelas na sua vida precisam ser desfeitas, precisam ser transformadas, restauradas, nos maus pensamentos, maus sentimentos, maus comportamentos. Jesus é a solução. Jesus é a solução. Amém? Você é filho e você tem esse privilégio de Jesus, né? De você ser beneficiado com todas essas ricas bênçãos que Jesus tem para a sua vida. Amém? Ore do jeito que você quiser, coloque a mão no coração, não sei onde, mas eu quero que você entenda que você precisa permanecer, que você precisa conhecer mais de Jesus, assim como eu também preciso. E eu creio em nome de Jesus, queridos. Existem guerras espirituais? Existe. Mas não se apavore. Não se apavore. Jesus é a solução. Amém? Clame, ore, busque em Deus, confie em Deus. E todas essas questões, todas essas investidas do diabo são desfeitas. Você crê nisso? Então vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus. Deus eterno, soberano. Paizinho querido, nós te engrandecemos, te agradecemos por essa noite ouvindo a tua palavra. Oh Jesus, assim como o Senhor, papai, parou ali para ensinar para aquele povo, para os judeus, papai, que eles
precisavam permanecer em Ti, que eles precisavam, papai querido, conhecer mais de Ti, que eles não podiam, papai querido, ser dominados pelo pecado, mas que eles deveriam, papai, entender, reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Pai, nessa noite, Paizinho, nós entendemos a Tua palavra. Pai, tudo que nós queremos, ó Deus, é permanecer na Tua presença, é conhecer mais de Ti, Espírito Santo da verdade. Traz essa revelação ao Teu povo, traz essa revelação à Tua igreja, traz, Espírito Santo, revela a Teu povo, Pai, revela a Teu povo, Jesus, o que é necessário ser mudado em maus pensamentos, em maus sentimentos, em maus comportamentos. Oh, Paizinho, não deixa nós nos enganarmos, achando que está tudo bem, que está tudo certo, papai, quando muitas vezes não está, mas que nós pedimos nessa noite, nós clamamos misericórdia, misericórdia da Tua igreja, misericórdia do Teu povo, misericórdia da minha vida, da vida de cada um, papai, que está ouvindo a Tua palavra. Tem misericórdia, abre a nossa visão, Senhor, para olhar para Ti, para aprender mais de Ti, para praticar os Teus ensinamentos. Abre os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir aquilo que edifica, Paizinho. Não deixa, Senhor Jesus, a nossa alma ser, papai querida, assolada com palavras de destruição, com sentimentos de destruição. Não permita, Senhor. Nós entendemos que nós não somos escravos, nós somos filhos, nós temos uma identidade em Ti, Jesus. E tudo que nós queremos, papai, é permanecer em Ti até a eternidade. Papai, lança fora todo medo do Teu povo, lança fora, Paizinho, todo espírito de acusação na mente do Teu povo, lança fora, Paizinho querido, todo sentimento de revolta, todo sentimento, papai querido, de ira, papai, lança fora. A Tua palavra diz que ela nos limpa, e nessa noite, nesse momento, nesse culto de libertação, nós não queremos sair da forma que nós entramos, nós queremos ser limpos pela Tua palavra, nós queremos, papai querido, sermos verdadeiros discípulos de Ti. Nós somos, papai, cremos que somos verdadeiros discípulos, porque nós aprendemos com Ti, que é o grande mestre das nossas vidas, que é o grande Senhor e Salvador. Glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Pai. Continua conosco, nos orientando, nos guiando, Paizinho querido. Como é bom sentir a Tua presença, a Tua graça. Como é bom saber, papai querido, que nós somos filhos e o Senhor é o nosso Pai. Obrigada por essa noite, por esse culto na Tua presença, papai. Nos dá mais oportunidade como igreja de Te adorar e de Te exaltar. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor Eita, passar de novo.